E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado bastante o ambiente do clube nos últimos dias. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos que vamos abordar. Lembrando que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. A grande verdade é que a gente estava esperando acontecimentos assim mais relevantes, mais impactantes no ambiente do Cruzeiro, mas a terça-feira foi sim de manifestações, tanto do diretor de futebol Marcelo Digian quanto um desastroso pronunciamento do presidente Wagner Pires um pouco depois, mas nada ficou muito claro de quais serão as medidas tomadas pelo Cruzeiro enquanto instituição para resolver esses problemas internos, especialmente aí entre comissão técnica e jogadores. Tanto o diretor de futebol quanto o presidente falaram sim que dão total respaldo ao Rogério Ceni, a torcida se posicionou a favor do Rogério, então nesse momento eu acho muito mais fácil que, se as coisas não começarem a funcionar, os jogadores paguem por isso do que o técnico. E eu acho ótimo que a coisa seja assim, porque quando o papo era Mano Menezes, a gente entendia grande parte de culpa no próprio Mano. Afinal, o modelo de jogo é proposta dele, quem contratou ou pelo menos avalizou a contratação desses jogadores foi o próprio Mano. No caso do Rogério a situação é diferente, né? Ele pegou um grupo de outro, ele sabe muito bem onde é que se enfiou, mas ele precisa mudar as coisas, até porque, como ele mesmo disse, né? Se fosse para continuar tudo igual, ele não precisava ter vindo. Mas tem coisas interessantes assim, a começar a presença do Marcelo Digian, que agora virou o homem forte do futebol do Cruzeiro, pelo menos para aparições públicas. Por quê? O presidente não sabe conversar e o Itair, se eu não me engano, ele está até proibido de dar entrevistas, né, por causa daquela punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Uma das que ele tomou, né, porque toda hora alguém está punindo ou afastando ele, porque o camarada realmente não é flor que se cheire. Mas ainda assim, o Marcelo Digian, que foi uma figura, eu diria, coadjuvante, né, por mais de um ano aí na gestão do Cruzeiro, agora se tornou o homem forte do clube, deu o pronunciamento em que confirmou esse respaldo total ao Rogério Ceni e tal, que a diretoria do Cruzeiro nunca se meteu nas escolhas do treinador e não vai ser agora que vai fazer isso. O Dian deixou claro que nenhum jogador será afastado do elenco, mas que alguns jogadores que estão numa condição física que a comissão técnica identificou como deficitária vão fazer trabalhos complementares, ou seja, os caras vão seguir trabalhando com o grupo, né? Mas eles vão também ter cargas extra de treinamento. O que eu acho até interessante, né? Eu acho que os caras realmente precisam trabalhar um pouco mais, suar um pouco mais a camisa nesse momento. E pelo menos desse jogo, né, contra o Palmeiras fora de casa, alguns jogadores estarão fora, talvez eles retornem contra o Flamengo. Eu tô torcendo muito para que o Cruzeiro coloque um time de garotos contra o Palmeiras, faça um bom jogo, pelo menos um empate a gente traga de São Paulo, que vai ser o melhor respaldo que o Rogério Ceni pode ter. O diretor tentou colocar panos quentes na situação, falou que o Thiago Neves errou, mas que falou coisas de cabeça quente, blá blá blá. Bem aquilo que a gente já esperava e que a gente imaginava por parte dessa diretoria mesmo, é aquela coisa tipo assim, nós damos respaldo ao Rogério, mas os caras não têm, eu acho que a palavra é realmente coragem, os caras não têm coragem de confrontar os maiores jogadores do Cruzeiro, até pelo cenário de salário atrasado, que é outra coisa também que o Digian falou, que até o final dessa semana vão pagar os salários que estão devendo lá do mês anterior, né, a folha que era para ser paga em agosto, que é a folha de julho, e o que está vencido, que era para ter sido pago na sexta-feira da semana passada, eles pretendem quitar tudo até a semana que vem. Aí a gente já entra naquele mérito, né? Como que vai pagar salário atrasado se o clube não tem previsão de receita até dezembro, que vai ser o dinheiro lá da verba de TV e tal, que depende muito da nossa posição no Campeonato Brasileiro. A única forma que eu enxergo como possível do Cruzeiro ter dinheiro nesse momento vai ser recorrendo a empréstimos bancários. E aí a gente já pode entrar em outra questão que dá um pouco de medo, de qual vai ser o balanço do Cruzeiro no ano que vem, qual vai ser o tamanho da nossa dívida. Porque no primeiro ano dessa gestão desastrosa do Wagner Pires, a gente viu a nossa dívida aumentar em mais de 100 milhões, mesmo com aquela inclusão irregular do dinheiro da venda do Arrascaeta e mesmo com a premiação gigante, né, do título da Copa do Brasil. Esse ano não vai ter nenhuma dessas duas coisas. E aí, como é que vai ser? E aí o Perrella falou aquele dia, né, que o Cruzeiro já tinha pego mais de 80 milhões de empréstimo esse ano para pagar salário, e a diretoria não negou isso, né, naquela nota oficial do Wagner. Então, provavelmente, além dos 80 milhões que já pegaram, vão pegar ainda mais. A gente sabe que a folha do Cruzeiro
próxima de 20 milhões, né? Certamente está um pouco abaixo de 20 porque saíram alguns jogadores, mas certamente é mais de 15 milhões que a gente gasta em folha. Então quer dizer, os caras vão pegar mais 40, 50, 60 milhões e a nossa dívida ano que vem vai estar o quê? Em 600, 700? E aí eu até entendo que de fato nessa situação que a gente está é o famoso mato sem cachorro, né? Acaba sendo necessário recorrer a empréstimo mesmo. Mas olha só quantos erros administrativos foram cometidos em sequência, né? Em um período tão curto dessa gestão. Mas a verdadeira pedrada no saco foi a manifestação do Wagner Pires, né? Em um vídeo no canal de YouTube do Cruzeiro, se pronunciando sobre algumas coisas aí da situação atual do clube. Ele confirmou a questão do respaldo ao Rogério Ceni, mas assim, quem não viu esse vídeo, assista, mas assiste sentado, porque assim, é uma lástima completa a forma que ele fala, a quantidade de cortes que tem durante o vídeo, porque o cara não consegue articular frases. É realmente muito triste ver quem é o porta-voz do Cruzeiro, né? Uma pessoa completamente despreparada como ele. É claro que se esse fosse o grande problema do Wagner Pires, estava tudo bem, né? O problema é que, além disso, a gente tem aí inúmeras provas da incompetência administrativa dele e muitas suspeitas sobre o caráter também. Não dá para acreditar em uma vírgula do que esse sujeito fala. Ele tentou mais uma vez defender Itair Machado e os conselheiros que o apoiam e até que pediram aí o retorno do Itair ao clube. Num momento como esse, com tanta prova contundente que existe contra eles, o cara quer falar que eles estão fazendo a coisa certa, que a oposição vai ter que engolir as medidas. Assim, cara, é triste, sabe? A gente não tem mais palavra, não tem argumento, não tem o que fazer. Durante muito tempo eu falei que eu era a favor de um afastamento dele, do Itair e do Serginho, até que fossem feitas aí as devidas apurações, né, por parte do Ministério Público, Polícia Civil e tudo mais. Mas nesse momento eu sinceramente acho que afastamento não resolve mais. A questão é realmente demissão dos dois funcionários e, no caso do presidente, é renúncia. E no vídeo ele lembra até do empréstimo de 300 milhões, né, que a diretoria queria contrair durante essa temporada para ser pago aí daqui a algum tempo, né, num prazo de 5 anos, que começaria mais a partir até da próxima gestão. E ele cita que isso foi uma manobra da oposição, né, contra o clube. O mais engraçado é que quando foi para a votação do conselho, seja a oposição, seja a situação, o pessoal aprovou o pedido de empréstimo. Vocês lembram disso? No conselho foi aprovada. A questão é que depois veio, né, essa quantidade de irregularidade que eles cometeram, eles, diretores do Cruzeiro, Wagner Pires, Itair e tudo mais, e a partir daí o Fundo Internacional que saiu fora. Isso não tem nada a ver com oposição, gente. Os crimes, né, as irregularidades foram cometidas pela diretoria. Mas a única coisa produtiva mesmo é que o presidente corroborou a questão de respaldo total ao treinador Rogério Ceni, e aí a gente tem que aguardar para ver isso na prática, né? Até porque na semana passada, né, a gente viu aí, há 15 dias atrás, na verdade, aconteceu uma coisa muito parecida no Palmeiras, né? Que eles convocaram uma reunião lá da diretoria para falar que estava tudo bem, que o Filipão ia continuar no cargo e menos de uma semana depois mandaram o cara embora. Então, assim, palavra de dirigente realmente não vale muito, palavra de dirigente do Cruzeiro atualmente vale menos ainda, porque a gente sabe que eles não gostam muito de trabalhar com esse negócio de honestidade. E para fechar o desastre, né, o Wagner diz em determinado momento que precisa muito do apoio da torcida nesse momento. Cara, se tem alguma coisa que não tá faltando é apoio. A torcida tá indo no campo, a torcida tem feito o possível para ajudar, a torcida deu muitos votos de confiança para a antiga comissão técnica, para a nova comissão técnica também a gente está apoiando. Jogadores que não fazem por merecer, a torcida ainda tem em alta conta. Então, assim, agora é simplesmente o momento da contrapartida. Tá na hora do clube, né, dos atletas, dos profissionais do Cruzeiro justificarem esse carinho e esse respeito que a torcida sempre teve com eles. E tem um momento que o Wagner diz que está no DNA do Cruzeiro ser um clube vencedor, né? Eu concordo com ele, realmente isso está no nosso DNA. Mas não está no DNA do Cruzeiro ser um clube caloteiro, não está no DNA do Cruzeiro ser cabide de emprego, e eu tenho certeza que também não está no DNA do Cruzeiro ser time de segunda divisão. E é para lá que Wagner Pires e os capangas dele estão nos empurrando. E uma prova de como essa gestão se acha dona do Cruzeiro é que os caras proibiram que vários conselheiros aí que não fazem parte, né, dos apoiadores de Wagner Pires não puderam entrar na sede do Cruzeiro, lá naquela confraria que tem no Barro Preto há muitos anos. Não tem santo no Conselho Deliberativo e esse pessoal que foi vetado certamente também tem culpa no cartório. Um dos proibidos de entrar foi o Gilvan, né, que é ex-presidente do clube, que aparece lá, ó como sou injustiçado. E ele é um dos grandes culpados dessa crise que o Cruzeiro vive. Vocês esqueceram que a maioria dos processos que a gente tem na FIFA é a partir de 2015, 2016, realmente quando o Gilvan chutou o pau da barraca e parou de pagar todo mundo? Então ele pagar de vítima agora é ridículo e eu acho que a presença dele em qualquer manifestação é extremamente maléfica, porque quando a gente associa Gilvan a um lado, eu já não quero estar desse lado.
Por mais que do outro lado esteja o Wagner, que eu também não quero estar, do outro lado está o Perrella, que eu também estou correndo. Então a gente não consegue enxergar lideranças positivas dentro do Cruzeiro. Mas a gente tem que lembrar também que a partir do momento que esses caras são conselheiros do clube, eles têm o mesmo direito de acessar o clube que os conselheiros que apoiam o Wagner Pires têm, tá? Isso aí é uma questão que eles não podem ser barrados. Isso aí está totalmente errado e é mais uma prova de como o Wagner acha que é dono do Cruzeiro. E essa Coreia do Norte que eles montaram aí, cara, é realmente uma merda, assim, é ruim para todo mundo. E entendo que é nessa hora que a torcida tem que cobrar uma democratização do Cruzeiro, simplesmente porque não adianta tirar determinado nome se a estrutura vai continuar a mesma. O Cruzeiro tem que ter participação popular de verdade, principalmente do sócio do futebol. A coisa não pode ser essa casta aí do Conselho Deliberativo, que se a gente pensar bem, um Conselho Deliberativo, ele não é um conselho que representa a torcida. São apenas pessoas que compraram a cota do clube, né, que foram ali associados por determinado tempo, e isso pressupõe uma condição financeira, que a maioria de nós brasileiros não tem capacidade de pagar uma cota mensal de um clube, vamos ser bem sinceros. Mas essas pessoas não têm nenhum critério técnico, não precisam ser cruzeirenses, não precisam gostar do clube, elas não precisam de nada. São pessoas que simplesmente acessam o clube social e a partir daí podem se eleger conselheiras e podem ditar os rumos da instituição. E 9 milhões de torcedores não podem ficar na mão de uma meia dúzia como acontece há vários anos. Por isso que o Cruzeiro tem que mudar e resgatar a sua origem popular, tá? Porque é esse tipo de conselheiro, essas pessoas que não têm compromisso com o Cruzeiro, são elas que se vendem por noite de caldo, por churrasco, por cerveja, por medalha, por camisa oficial. São essas pessoas mesmo, porque o cruzeirense de verdade, ele está sofrendo nesse momento. Ainda nessa temática de conselho deliberativo, veio a notícia de que o César Massi, que foi presidente do Cruzeiro entre 91 e 94, resolveu se associar, né, ao atual presidente Wagner Pires e se tornou assessor da presidência do clube. Nessa hora eu me questiono realmente o que esse senhor está pensando para adotar essa postura, por que esse posicionamento. Não consigo entender, não consigo achar uma justificativa, porque é uma pessoa que até então não se tem assim notícia, não se tem acusação de ser alguém que tenha se envolvido em coisas erradas, feito sujeira com o nome do clube. Por que se associar a esse tipo de pessoa? O que me pareceu pela entrevista dele que tem lá no Globo Esporte, que é simplesmente uma certa birra com o Perrella, que foi quem sucedeu ele no comando do clube, e como o Perrella tá contra o Wagner, ele resolveu se juntar ao Wagner. O que eu acho um absurdo, porque o Perrella é tão ruim quanto o Wagner, tá? É parte do mesmo problema. Mas falar que a dívida do Cruzeiro atual foi contraída pelo Perrella é no mínimo desinformação, sabe? A gente vê claramente nos balanços ano a ano que foi sim o Perrella que começou a endividar o Cruzeiro e iniciou essa prática de atraso de salário aos profissionais, porque o Perrella falava por vários anos: aqui ninguém atrasa salário, mas aí nos últimos anos da gestão, quando ele abandonou o clube, isso aconteceu sim, tanto que quando o Gilvan pega o Cruzeiro, ele pega com 2 folhas de salário atrasado. O Gilvan entra no clube e piora a nossa condição financeira exponencialmente, a gente deve muito mais, consegue alguns títulos dentro de campo, é verdade, isso é muito importante, mas o custo que foi, né, a forma como a gente se endividou, não pode se justificar. E a partir do momento que o Wagner Pires assumiu o Cruzeiro, a coisa está piorando ainda mais, né? Assim, é o maior endividamento da história do clube. Então não tem santo, todos têm culpa na história, mas falar que o Wagner está sendo vítima, como o César Massi falou, cara, assim, é uma lástima, sabe? Eu não vou me estender porque é um senhor de idade, mas enfim, assim, é ridículo. Por fim, falar um pouco sobre torcida organizada, né? A Máfia Azul está fazendo protestos contra a diretoria diariamente, né? Desde o último domingo, segunda-feira, e promete que vai fazer esses protestos até o final do Campeonato Brasileiro. E aí veio também a notícia de que a TV Máfia Azul foi proibida de entrar no CT do Cruzeiro a partir dessa terça-feira, quando o time se reapresentou. O pessoal da máfia não pôde adentrar ao clube. Aí a gente tem que entender uma coisa. A TV Máfia Azul, ela é credenciada como imprensa independente ou eles são credenciados como funcionários do clube? Eu realmente não sei, eu não tenho essa informação. Porque se eles são jornalistas independentes, o Cruzeiro pode até proibi-los de entrar no CT, porque o CT é um espaço privado, né? Agora, eles não podem impedir a TV Máfia Azul de trabalhar no estádio ou de fazer coisas do tipo. Agora, se a credencial que os caras têm é de funcionários do clube, aí o clube pode dar ou pode tirar esse credenciamento da forma que achar mais conveniente. E é por isso que eu fico muito feliz em poder ter a oportunidade de fazer algo totalmente independente do clube, ou independente de profissionais, ou mesmo de empresas aqui de comunicação. Porque assim, eu já vi o caso, recente até, não foi nessa gestão, foi na gestão do Gilvan, mas eu vi o caso de um ótimo jornalista, cruzeirense inclusive,
ter sido mandado embora de um jornal aqui de Belo Horizonte simplesmente porque o clube não estava gostando do tom das matérias dele. E aí eu faço um questionamento para vocês. Vocês acham que se eu estivesse trabalhando numa TV, num jornal ou em qualquer empresa de comunicação aqui de Minas Gerais, eu poderia falar o que eu falo aqui? Nunca, eu já tinha sido demitido há muito tempo. Mas voltando ao assunto, né, algumas outras torcidas organizadas tiveram acesso ao centro de treinamentos do Cruzeiro e fizeram uma reunião com jogadores. Pavilhão Independente, China Azul, Geral Celeste e torcida jovem que entraram ao clube se reuniram aí com Fábio, Rafael, Dedé, Léo e Henrique. Torcida organizada se reunir com jogadores, pra mim não tem problema nenhum, tá? Manifestar aos atletas apoio dentro de campo, por mim também tá perfeito, a questão é muito simples, até porque esses jogadores escolhidos, né, Fábio, Rafael, Dedé, Léo e Henrique, são caras que a gente pode questionar às vezes o rendimento dentro de campo, a gente pode reclamar de eventuais falhas. Até o Henrique é um jogador bem questionado aí há algum tempo no Cruzeiro, mas a gente não pode falar do caráter deles ou dizer que eles estão de sacanagem com o Cruzeiro ou que eles não defendem o Cruzeiro de verdade. Essas pessoas, né, foram muito bem escolhidas para representar o grupo, porque são pessoas que não abrem esse tipo de margem de questionamento. Um Thiago Neves, um Edilson, um Fred, talvez até um Egídio e um Robinho, né, que são jogadores aí muito associados a uma panela, esses caras definitivamente, se eles vão conversar com o torcedor, eles não representam. Agora, com relação ao posicionamento dessas torcidas, a conversinha que saiu no comunicado, aí eu já questiono muito, porque eu notei claramente que eles estão se posicionando de uma forma muito pró-diretoria, muito mais do que contra. E esse negócio de comissão de torcedores eu acho um absurdo, gente. Esse não é o momento de nenhuma torcida, de nenhum torcedor dar respaldo para a diretoria. Essa diretoria já provou que não tem palavra, que não tem caráter, que infelizmente, né, colocaram o Cruzeiro na maior crise da nossa história. E nesse momento não é para ter complacência, não é para passar a mão na cabeça e para apoiar diretor. Apoiar jogador dentro de campo, beleza, mas com relação à diretoria, o negócio é combate. Acho que nem cabe entrar no mérito do que os jogadores falaram nessa reunião ou deixaram de falar, simplesmente porque o jogador sempre vai falar para o torcedor organizado aquilo que o torcedor quer ouvir, né? Ninguém é burro, todo mundo sabe muito bem que o torcedor quer ouvir ali que vai ter mais comprometimento, empenho total para sair dessa situação difícil. Isso é clichê. Agora, torcida se posicionar a favor da diretoria nesse momento, eu acho inadmissível. E sobre a Máfia Azul, eu acho muito positivo que continuem fazendo os protestos diários. Inclusive, gosto muito mais do protesto na frente de casa de dirigente do que do protesto no CT, porque tem que incomodar, sabe? Eu acho que muita gente dentro do Cruzeiro confundiu o ambiente tranquilo que é a Toca da Raposa. Quem já esteve na Toca da Raposa sabe que lá é muito legal, um lugar muito grande, muito tranquilo, muito bom. Mas eu acho que muita gente confundiu essa tranquilidade com um lugar onde podiam fazer o que quer. Isso tem que mudar urgentemente. E aí eu entro até numa coisa que eu já falei em outros vídeos, que o cruzeirense não tem um dia de paz, né? Todo dia a gente tá tomando uma pedrada. Então é bom que agora a diretoria também não tenha um dia de paz, sabe? Que comece um combate efetivo a esses caras até que eles finalmente limpem o beco. E para fechar o vídeo, vamos falar de boas notícias, porque elas são poucas, mas também existem, tá? A primeira delas, lateral Orejuela, jogou os 2 amistosos pela seleção colombiana, né? Empates contra o Brasil e contra a Venezuela. Já está de volta a BH nessa quinta-feira, vai se reapresentar ao grupo. Se tudo der certo, no sábado já é o nosso titular. O meia Rodriguinho e o lateral direito Everton estão em fase final do tratamento, né? Da recuperação das suas lesões. Estão aí naquele processo de aprimoramento da condição física. É muito provável que até o fim do mês os dois estejam disponíveis. E é maravilhoso, né? Porque tendo o Orejuela e tendo o Everton, a gente não vai precisar do Edilson. E tendo o Rodriguinho, tendo o Maurício, tendo outros jovens aí, nós também não vamos depender muito de Thiago Neves mais. Outra boa notícia é que o Fluminense, né, que tinha um jogo atrasado no Campeonato Brasileiro, perdeu para o Palmeiras nessa terça-feira, tomou um 3-0 no lombo. Então o Fluminense não vai alcançar o Cruzeiro. Até esse momento nós estamos livres da zona de rebaixamento. É claro, isso só vale até a próxima rodada, né? Mas caso o Fluminense tivesse vencido esse jogo contra o Palmeiras, eles nos ultrapassariam já nessa rodada e a gente iria para o 17º lugar. Agora, meus amigos, é pau na máquina, é trabalhar sério, é torcer muito para o Cruzeiro sair dessa situação o quanto antes e, de preferência, sair dessa situação usando jogadores mais jovens, renovando o elenco, deixando de ser refém de alguns jogadores. E aí, mais uma vez, eu vou me permitir sonhar. Imagina se o Cruzeiro mete um time de garotos contra o Palmeiras e ganha lá no Allianz, cara. Que sonho que não seria. Isso seria bom demais. Eu não vou nem me iludir muito sobre isso, porque é muito improvável. O Palmeiras está de volta aí numa boa sequência, né? Ganhou 2 jogos com a chegada do Mano. O Mano conhece muito bem o time do Cruzeiro.
mas é futebol. E se a gente tiver uma possibilidade de jogar sério, quem sabe a gente não consiga uma boa coisa lá em São Paulo e seria, assim, a melhor forma possível do Rogério Ceni ganhar essa queda de braço. Mas esse vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários aí para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas. Amanhã a gente volta com outro vídeo de notícias, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!